A tragédia de Petrópolis, algo que a gente está acompanhando com muita delicadeza e respeito para as diversas vítimas que perderam suas vidas. Será que poderia ter sido evitado isso? Será que era algo premeditado? Ou será que foi, como alguns membros da imprensa, por o aquecimento global? Mas, assim, antes que a gente fala sobre esse assunto delicado, que é sobre a situação de Petrópolis, quero primeiramente deixar bem claro, eu não vou fazer nenhuma militância como muitos acham que eu faço nos meus canais. Ao contrário, este canal não é de militância. Então peço-lhes, já agora de início, se inscreva nesse canal, toque o sininho de notificação, pois o assunto é delicado e eu quero trazer respeito para as vítimas, que a gente vai comentar sobre isso, criticar a imprensa como deveria ser criticado. Porque a imprensa, ela tem a sua agenda e ela quer continuar insistindo em criar culpabilidades onde não deveria, ou onde é para ser culpado, a imprensa se cala. O temporal de Petrópolis, quem viu os vídeos no TikTok como eu vi, ou quem viu os vídeos no YouTube ou em qualquer rede social, se assustou com a água, com a queda d'água. Muitos de vocês que podem não ser tão velho como eu, talvez se esqueceram que no passado essas situações era a coisa mais comum no estado do Rio de Janeiro. Lugares de famílias de baixa renda viviam em situações de extremo risco e toda vez que vinha as primeiras temporais de chuva, muitos morriam. Mas vamos ver o que a nossa imprensa está falando sobre essa situação. G1. Temporal em Petrópolis deixa 111 mortos, Polícia Civil confirma 116 desaparecidos. O número de mortos de Petrópolis após a tempestade da terça-feira do dia 15 chegou a 111 até às 18h10. Na quinta, dia 17, dos 111 101 corpos que estão no Instituto Médico Legal, 65 são mulheres, 36 são homens e 13 menores. E, ao todo, 33 corpos foram identificados. O tempo permanece instável em Petrópolis. Em uma chuva rápida atingiu uma cidade por 20 minutos. Às 17h40 voltou a chover forte. A Defesa Civil acionou 14 sirenes do 1º distrito para aviso de que a previsão de chuva forte na região. Por causa dos maus tempos, as buscas de desaparecidos foram suspensas. Eu sempre falo que eu viajei muito pelo mundo. E eu sempre comento das minhas experiências fora. E muita gente fala assim, Oswaldo, mas por que não evitou esse desastre? O que a gente poderia ter feito para evitar esse desastre? Gente, eu não sei. Eu posso dar a minha opinião, mas eu não sei. Mas a gente vai ler alguns outros artigos e vamos tentar entender o que muitos especialistas, digamos assim, da imprensa falam sobre esse assunto. Vamos aqui na próxima aqui. UOL, matéria escrita pelo Leonardo Sakamoto. Já pode colocar aqui como alerta vermelho, porque ele tem tendência de ser muito militante nas suas matérias. Tragédia de Petrópolis já é uma das maiores do país em números de mortes.
A tragédia de Petrópolis já é uma das maiores do país e pode figurar entre as 10 com o maior número de mortos, uma vez que há 134 desaparecidos, de acordo com o registro da Polícia Civil. Por enquanto, 105 foram encontrados. É impossível comparar a dor e a perdas. Elas são únicas, porque levam embora insubstituíveis biografias. Mas levantamento organizado por esta coluna serve para dar a dimensão do tamanho da tragédia que se abateu mais uma vez sobre a região serrana do estado do Rio de Janeiro. Quando os morros se transformaram em rios, matando o que estivesse pela frente. A tragédia que poderia ter sido mitigada, desculpa aí pela minha língua travar, gente, e evitada, caso os governos municipais, estaduais e federais, tanto os atuais quanto os anteriores. Parabéns, Leonardo Sakamoto. Parabéns! Primeira vez que eu leio uma matéria dele que ele culpa os governantes anteriores. Muito bom! Gente, a gente tem que dar parabéns para aqueles que fazem as coisas boas, que escrevem matérias boas e criticar pesado naquilo que eles fazem errado. Não vamos ser hipócritas. Mas parabéns, Sakamoto, você foi muito coerente nas suas frases. Né? Tivesse implementado políticas de urbanizações, moradias e prevenção de catástrofes. Tá bom. Concordo contigo. Concordo. Essa tragédia poderia ter sido evitada. Pois, como eu te falei anteriormente nesse vídeo, há quantos anos? Alguém assim pode calcular aqui nos comentários que tragédias dessas acontecia no Brasil. Eu lembro quando eu era adolescente, as mesmas regiões, né, da Serra do Rio de Janeiro, quando vinha chuvas, vinha esses desastres. Já teve vários casos de desastres. A Defesa Civil melhorou isso, agora tem que falar umas coisas boas, ela melhorou na questão de alerta. Mas o Estado foi incompetente de tirar essas pessoas de risco e dar um lugar melhor para que elas possam viver suas vidas. Aí vem a questão da lei habitacional brasileira, que a gente pode debater sobre isso, que é uma lei que foi criada há séculos passados e muitas vezes impede pessoas de baixa renda conseguir ter uma moradia melhor. Aí vem vários outros aspectos que a gente pode debater sobre isso. Nós vamos para a próxima matéria, para a gente continuar fluindo o vídeo. Cena de filme de terror. Os relatos sobre os temporais que virou tragédia com mais de 100 mortos em Petrópolis. Primeiramente, a gente tem que dar os parabéns para os bombeiros. Os bombeiros. Os bombeiros são os primeiros a aparecer. Arriscar suas vidas, mesmo sabendo que muitas pessoas vão estar mortas, eles estão lá, tentando salvar, tentando resgatar pessoas que morreram. Quem lembra o caso de Brumadinho, a qual os nossos heróis estavam lá, dia e noite, noite e dia, para tentar tirar vidas ou mortos lá do meio da lama. Então primeiro vamos agradecer pelos nossos heróis verdadeiros, que são os bombeiros que estão lá. E os voluntários também, né? No centro da cidade havia muitos corpos. No centro da cidade havia muitos corpos. Muita gente morta que foi levada pela chuva, se afogaram, bateram em alguns lugares e ficaram presas nos carros, diz a BBC News Brasil. De acordo com a Secretaria Estadual da Defesa Civil, a gente já sabe que já aumentou o número de mortes.
O volume de água acumulada na cidade chegou a 259 milímetros em apenas 6 horas da terça-feira, segundo o Climatempo. O valor supera o que era esperado para todo o mês de fevereiro. De acordo com o jornal O Globo, dados do Centro Nacional de Monitoramento, Alerta Desastres Naturais, apontam que há pelo menos 90 anos que Petrópolis não enfrentava uma chuva tão volumosa em 24 horas como a da terça. O temporal causou estragos em diversos pontos dos municípios. Segundo o governo do Rio de Janeiro, foram registrados 89 áreas atingidas, com 26 deslizamentos. A Prefeitura de Petrópolis decretou estado de calamidade pública. Nos hospitais, segundo a gestão local, equipes foram reforçadas para atender as vítimas. Eu vi os vídeos. E eu te falo uma coisa, eu não posso nem mostrar nenhum vídeo que eu vi aqui no YouTube. Porque o nosso canal vai ser, ó, cortado imediatamente. Mas é aterrorizante você ver os vídeos. No início eu não estava entendendo o que estava acontecendo, depois eu percebi. E assim, eu demorei a fazer esse vídeo porque eu preferi esperar o momento certo para a gente fazer um vídeo sobre esse assunto. De uma maneira profissional e séria. Próxima matéria. Defesa Civil. Ocupação desordenada do solo potencializou o risco de deslizamento em Petrópolis. Este é o ponto que agora eu vou começar a jogar culpas. A gente comentou um pouco da matéria do Sakamoto, que foi uma matéria boa. Pela primeira vez na minha vida eu estou elogiando o Sakamoto, que normalmente as matérias deles são muito tendenciosas, mas ele foi muito bom na culpabilidade de governantes anteriores. Vamos ver o que a CNN Brasil fala. Dos 96 setores de riscos mapeados no plano de contingência, a Defesa Civil de Petrópolis para chuvas intensas, pelo menos 30 foram afetados fortemente por inundação, deslizamento de terra. Entre as áreas mais afetadas, o Alto da Serra, onde parte do morro da oficina desabou, arrastando inúmeras casas, e o centro, onde estão localizados os prédios históricos e principais pontos turísticos, além dos centros comerciais. De acordo com o plano de contingência, o volume de chuva estimado para o ano, a gente já soube disso. O documento publicado em dezembro de 2021 chama a atenção para as características geológicas, o processo de urbanização e a ocupação do solo, que reforça condições suscetíveis a deslizamento, principalmente no caso de chuva forte. Lembra desse parágrafo. Lembra bem desse parágrafo, tá, gente? Próxima matéria. O morador relata que alertou a Defesa Civil sobre o risco de desmoronamento em Petrópolis. Aí que começou a vir as especulações de quem é o culpado, quem é o culpado, quem é o culpado. Porque até a própria Record, vamos colocar as coisas certas, ela é tendenciosa quando ela quer ser tendenciosa. A gente já vê algumas matérias que é extremamente tendenciosa para trazer culpabilidade. Mas aqui, ó, embaixo do título da matéria aqui da Record, segundo o seu Durval, a obra realizada para evitar a tragédia foi feita de maneira inadequada. Bem-vindo ao nosso Brasil, onde políticos roubam dinheiro e faz obras de qualquer jeito, e pessoas morrem e jogam culpa a quem? Ao governo federal. É assim que o Brasil funciona nos últimos 4 anos, né? Vamos ver aqui que a matéria aqui não é mais vídeo, né? Mas só de a gente ver essa parte aqui já dá para começar a procurar saber quem é culpa.
Tem outras matérias na internet circulando falando que a Defesa Civil não alertou a tempo na hora que teve a chuva forte. E esse atraso de alertar fez que muita gente morresse. Vamos agora nas matérias tendenciosas. Matéria escrita por José Luiz Portela. Eu nunca li matérias dele no passado, então a gente não sabe como é que é a cabeça dele. Mas é da UOL e a opinião. Então vamos ver o que ele fala. Petrópolis, de quem é a culpa? Não precisa falar sobre as responsabilidades diretas com relação ao ocorrido. A imprensa está exaurindo o assunto, né? Contudo, numa análise mais ampla, o fenômeno que se repete no Brasil, em termos gerais, de quem é a culpa? É de todos nós. A UOL está fazendo matérias culpando todo mundo? Eu que estou bugando, gente. Da interação de todos nós, que produz uma sequência inusitada de desastres desnecessários e continuidade de um sistema hostil aos mais vulneráveis. Em certo ponto eu concordo com ele. Esse sistema é fruto do conjunto de interações e interesses da sociedade amplo senso que nos faz refém das mesmas armadilhas. Existe uma extrema pobreza no Brasil que poderia ser evitada a dinheiro do Orçamento Geral da União. Pronto, já veio a tendência dele. Dos estados e municípios para a extinção dessa chaga nacional. E as pessoas não sabem e não acreditam nisso. Por quê? Porque é um sistema dominante de informação vindo de economistas e de interesses do poder econômico, espalha e aprofunda a ideia de que não podemos gastar e que qualquer política social é populista por si própria para que contas públicas estejam de forma que o sistema deseja, para ganhar mais dinheiro. Senhor Portela, existe uma coisa que é a seguinte: se o Estado não tem dinheiro, como é que ele vai produzir dinheiro? O Estado não produz dinheiro. Quem eu vejo da culpa disso não é a questão da extrema pobreza, mas sim a incapacidade dos governadores estaduais de, ao invés permitir que essas ocupações irregulares acontecessem e deixasse as favelas do Rio de Janeiro ser construída e as ocupações irregulares acontecessem, poderia ter evitado isto em trabalhar na infraestrutura para que as pessoas que viessem de outros estados pudessem não estar nessa situação crítica. Ou, se essas pessoas fossem para essas situações críticas, que pudessem ser evitadas. Brasília, década de 80, porque muita gente fala assim, mas Oswaldo, foram milhões de pessoas que foram para o Rio de Janeiro. Tá, Brasília, década de 90. A gente tinha um governador chamado Joaquim Roriz. Quem é de Brasília sabe quem ele é. E quando ele viu uma invasão de pessoas do Brasil inteiro, que foi no período que teve a pior seca do Nordeste, entre 80 e 90, que fez muito nordestino sair das suas casas e vir para o sul, centro-oeste, para poder buscar melhores condições. O governador de Brasília, por mais que muita gente achou que foi uma atitude populista, ele começou a prever que isso poderia acontecer do surgimento de favelas. Então, quando as pessoas começaram a ocupar as terras públicas e começou a querer invadir lugares,
ele começou a regularizar, dar asfalto, dar toda a estrutura mínima para a pessoa morar. Hoje, se você for para Brasília, você vê que, assim, basicamente vários bairros surgiram na década de 90. Como Samambaia, como Vicente Pires, como Estrutural, diversos bairros foram surgindo, Varjão. Surgiu nesse período porque o governador, ele viu que se tivesse deixado que nem Rio, São Paulo, ia surgir favelas a qual ponto que nem o Estado chega perto. Por isso que é uma das coisas que Brasília se torna uma das capitais do Brasil mais seguras. Por que que Rio de Janeiro não fez isso? Por que que São Paulo não fez isso? Ah, mas Oswaldo, Rio de Janeiro é serra, tem muita serra, muita serra. Tá, pode ser. Mas será que o Estado não tinha um pingo de interesse com a população que estava vindo à busca por emprego? A busca por uma esperança? Sim. Então os culpados começam na formação das favelas do Rio de Janeiro. Lógico, a gente pode falar que as favelas surgiram na década de 70, por aí, mas o Estado que é o culpado de não dar o mínimo de infraestrutura. Não foi só um governador, um presidente que foi culpado, foi o Estado que simplesmente abandonou por mais de 20 anos essa população. Chuva vem, chuva vai, sempre tinha desmoronamento. E não é só na Serra de Petrópolis, mas em todos os lugares. Vamos aqui para outra matéria mais tendenciosa ainda, que é do Brasil 24/7, que é o chamado blog petista. Então, primeiramente, entenda, esse blog, eles vão falar de muita coisa, mas nada. A tragédia de Petrópolis tem culpado. O título da matéria. Né? O blog do PT, né? Vamos lembrar. Aí, a matéria fala um bando de coisa, blá 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 e tal. Mas, uma coisa que achei interessante na matéria toda foi a seguinte. Em 2017, um estudo da Defesa Civil alertou que na cidade de Petrópolis havia 15 mil imóveis em área de risco de destruição. 15 mil. Aí lógico, ele fala assim, que quer culpar o governo Bolsonaro, né? 2017, querida, petistas, entendam, 2017 não era Bolsonaro não. E outra, existe uma coisa que é a seguinte, quando tem a questão de habitacional, tem mais a ver com o governo estadual. O governo federal, ele criou o programa Minha Casa Minha Vida. Mas quem tem que liberar terreno, quem tem que fazer a lista, infelizmente, é os governos estaduais, prefeituras, municípios. Que é engraçado, né? Que eles falam assim, coisas que o governo bolsonarista, Cláudio Castro, fez no ano passado, cortou para pouco menos de metade do dinheiro previsto para o orçamento para programas de prevenção de risco. De novo, a esquerda querendo jogar culpa aonde não tem culpa. Porque se você for ver a matéria da CNN que a gente viu mais anteriormente, né? Fala sobre a gente estava falando sobre o risco que a Defesa Civil sabia, que foi por causa da ocupação desordenada que aconteceu essa situação, que aconteceu esse risco. A matéria do R7, morador relata que alertou a Defesa Civil sobre obra realizada de uma maneira inadequada. Ou seja, a prefeitura de Petrópolis, junto com o governador do Rio de Janeiro, liberaram uma obra inadequada que fez centenas de pessoas morrerem. Mas para a esquerda, não. Se a gente achar qualquer narrativa para culpar o governo federal,
Vamos encontrar, porque é isso que tem que ser feito. Isso que me revolta com os chamados progressistas. Porque eles sabem que, entendeu, os governos anteriores, e olha, engraçado, 2 matérias da UOL joga culpa os governos anteriores. 2 matérias. UOL é de esquerda, odeia o Bolsonaro. O Sakamoto é o mais esquerdista que tem de todos. Ele odeia o Bolsonaro, mas ele culpou os governantes, prefeitos anteriores. Porque às vezes não tem como você prever uma coisa dessa se os governadores e os prefeitos não têm uma linha de comunicação com a União. Ah, você está defendendo o Bolsonaro, Oswaldo. Não estou defendendo o Bolsonaro. Eu estou falando que às vezes uma tragédia dessa poderia ser evitada se os prefeitos e os governantes trabalhassem a favor da população e não a favor da reeleição. Que é isso que acontece no Brasil. Mas enfim, deixa aqui os comentários para quem que vocês acham que é o culpado dessa tragédia. Você acha que é uma tragédia que poderia ter sido evitada? Você acha que não? E aí? O que vocês acham? Eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo esse vídeo hoje. Lembrando, gente, todo dia, às 8 horas da manhã, temos um vídeo novo. Então, se vocês ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e toque o sino de notificação. E ajude a compartilhar os nossos vídeos para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos conteúdos. Agradeço de novo por estar assistindo esse vídeo. Espero que vocês tenham um ótimo dia. E até amanhã.